é? Até porque... Ok, muito bom dia a você do Santa Cruz Online. Prazer imenso estar aqui nesse dia de eleição. Nesse dia em que as pessoas saem de casa, as pessoas saem, né, de onde estão para ir justamente até a sessão eleitoral, exercer o seu direito ao voto, o seu direito de escolher os destinos do nosso país. Pois é, as eleições 2018, que nós estamos aqui também do Santa Cruz Online para conversar um pouco com você, para conversar um pouco, né, sobre as eleições e o que está acontecendo aqui, fazer um balanço, né, do que está acontecendo aqui em Santa Cruz do Capibaribe, mas comigo está o meu amigo Ralph Lagos. Ralph Lagos. Meu amigo. Há quanto tempo, José? hein, Ralph? Quanto tempo? Pois é. Fazia Fazia tempo, né? Estava no ar agora e na Pola. A gente agora já Pois é. está aqui no Santa Cruz Online conversando sobre eleições, que é a cereja do bolo da democracia. Exatamente, o né? voto, Que inclusive era uma preocupação, ou é uma preocupação ainda, hoje o juiz eleitoral, o juiz do TRE, o TRE sempre, a campanha é feita em cima disso, que você não deixe de votar, que compareça, que vote, que vá lá, né? Porque se você está preocupado com um país, é evidentemente que você tem que votar, né? Se está preocupado com um país, então tem que votar. Você não ir votar hoje é como eu chegar no restaurante com fome e deixar que o garçom escolha o meu prato. Exatamente. Né? Então não tem essa... A ideia de você não ir votar, e é sempre bom, Silvio, a gente frisar, a gente frisou ainda agora há pouco na Pola FM,
É fake news a informação que dá conta que, se não for 50% das pessoas para a urna, teremos novas eleições. Isso é um fake. Se nós não atingirmos o 50% do nosso eleitorado hoje na urna, alguém será diplomado e depois será empossado. Então vá votar de acordo com a sua consciência. Ou seja, você comparecendo ou não, alguém vai ser eleito. Exatamente. Você comparecendo ou não, alguém será eleito e aí depois você vai reclamar o quê? Exatamente. Né? E usar aqui o jargão da música baiana dos anos 90, diga não para mudar ou diga sim para mudar. Calado. Não pode ficar, exatamente. Exatamente. Olha, você vai interagindo conosco aqui também, viu, a partir de agora, né, como o Bruno, a Brina Lima, Bruno Gustavo, Marcos Barbosa, Mário Alves, Nilza, Delma, e vai deixando também aí teu recadinho que a gente vai passando aqui, um prazer muito grande, viu? E vai compartilhando aí também, né, para mais pessoas poderem estar com a gente aqui nesta manhã. Ralf, eleição 2018, a gente sempre tinha aquela impressão, não apenas você, eu tinha e certamente muita gente tinha, de que a eleição esse ano, ela não teria o clima que nós estamos tendo agora, que ela seria aquela campanha morna, que iniciaria morna, continuaria no período de movimentação mesmo e chegaria morna no final. Mas isso não aconteceu, né? Não aconteceu, Silvio, por um fenômeno que se deu nessa eleição chamado Jair Messias Bolsonaro. Ele levou as pessoas para as ruas para lhe apoiarem e levou as pessoas para as ruas para dizerem que não querem ele. Então, todo esse fenômeno que a gente esperava da eleição morna, abstenção alta, isso tudo foi travado e barrado de um certo modo pela candidatura do Bolsonaro. As pessoas têm hoje o maior interesse de votar para presidente da República, para votar ou no Jair Messias Bolsonaro, é o que as pesquisas dizem, senhor. Ou para votar então você acha que é isso? Eu acho. Se não tivesse acontecido o fenômeno Bolsonaro, ela continuaria morna. Uma abstenção ímpar. Teríamos uma abstenção jamais vista na história das nossas eleições. Isso poderia se repetir porque nós tivemos eleições no Amazonas, e abstenção enorme. E se eu não me falha a memória também no Tocantins. Exatamente. Né? Abstenção enorme. Esse ano. Exatamente. Né? Então, todos esperavam que isso se refletisse também, se espalhasse pelo país, o que não aconteceu. Não aconteceu. As pessoas estão caminhadas, carreatas enormes, as pessoas saindo às ruas, vestindo a camisa com orgulho. Isso é bacana, né? Exatamente. A ideia da democracia é justamente essa, a discussão do país antes, e aí hoje, com o sufrágio do voto, o bolo da cereja da nossa democracia, que essa, Silvia, essa tem que ser preservada a todo momento. É muito importante você ter o direito de exercer seu papel de cidadão. Olha, muita gente já morreu para isso. Muita gente já morreu para que hoje você tivesse um título de eleitor no bolso e pudesse ir votar no seu candidato, seja ele lado A ou lado B. O importante é que você participe dessa Mas vamos falar de eleições em Santa Cruz do Capibaribe? Bora lá! Bora lá. Eleições em Santa Cruz do Capibaribe, a tua expectativa, né? Uma eleição também atípica, né? Uma eleição diferente também. Muitos candidatos, talvez seja a eleição com mais candidatos na história de Santa Cruz. Eu não sei se estou enganado. Se eu estiver enganado, alguém me passe aqui. Né? Se teve algum ano, algum período eleitoral com tantos nomes aqui disputando a eleição para deputado estadual, inclusive um candidato a vice. Exatamente. A vice-governador. Exatamente. Para você, começa daí. Nós nunca tivemos um candidato de Santa Cruz do Capibaribe pleiteando um cargo tão alto. Luciano Bezerra, esse ano, é candidato a vice-governador do estado de Pernambuco na chapa encabeçada pelo Júlio Lócio. E aí o Júlio concorreu com problemas, na verdade. Teve exatamente, problemas uma campanha complicadíssima. Complicada para o Júlio, acabou sendo expulso do partido dele. Acabou que a semana passada, na segunda-feira, a Rede Sustentabilidade emitiu uma nota dizendo que os eleitores que se assemelhavam com a rede não deveriam votar em Júlio Lócio e apontou uma outra candidata. Eu posso falar, sem juízo de valor, você vota em absolutamente quem você quiser, mas a Rede Sustentabilidade apontou a candidata Dani Portela para os eleitores que comungam com a mesma ideia da rede. Mas tivemos o Luciano, que já é um fator histórico em Santa Cruz do Capibaribe. Temos vários candidatos a deputado federal, pasmem, não é um não, é vários. Vários candidatos a deputado federal. Nós temos o vereador e candidato Ernesto Maia, temos o Marcos da Civil, que é candidato, o Jaribe também é candidato, e são todos moram aqui em Santa Cruz, ou filhos da terra, ou moram aqui conosco
em Santa Cruz. Também temos o Sérgio, né, que é candidato a deputado federal. Para deputado estadual, Silvio, aí sim. Você citou o João também, né? E o João Alfredo. João Alfredo, Ernesto Maia. João Alfredo, Ernesto Maia, Marco de Civil, Jaribe e o Sérgio. Né? São 5. 5. O João Alfredo, que na última eleição foi candidato e teve, na minha opinião, uma votação surpreendente, porque, pelo que a campanha dele mostrava, ele não teria os 3.800 votos que ele teve no estado de Pernambuco. Né? Então, uma votação interessante para o João Alfredo. Para deputado estadual, Silvio, onde se deu todo o entrave da eleição. Os grupos se racharam, os grupos se dividiram, a aliança Vieira Moraes acabou e foi lançado pelo Edson Vieira e o grupo Boca Preta, a candidata Alessandra Vieira. Diogo saiu em um outro contexto, garimpando o voto de Taboquim e Boca Preta. Haja visto o Júnior Gomes vota em Diogo, Ernesto Maia vota em Diogo. Haja visto Ronaldo Pacas vota em Diogo e o Diomedes Brito vota em Diogo. Então saiu garimpando esses apoios na tentativa de ir no vácuo das duas alas partidárias. O Zé Augusto lançou o seu filho. Zé Augusto tinha problemas com a justiça, estaria impedido, mas preferiu se antecipar. Lançou seu filho, candidato, que fez uma campanha, começou com uma campanha com menos nitidez, mas depois a campanha do Thales também... Final, né? No final da campanha ele fez um evento muito grande ontem, no encerramento da sua campanha, o Thales Maia. E você está falando de um lado, né? De um lado. De um lado que está bem dividido, né? E ainda tem o Cleito Barbosa. Também. Que corre por fora nesse lado. O Cleito Silvio, que é apoiado pelo Dimas Dantas, o Natália Arruda e o Eduardo da Fonte, vive o dilema do discurso e o pós-eleição. Por que eu digo isso? Porque o discurso dado pelo Cleito nessa eleição de sair dessa zona das duas grandes alas partidárias já foi dado em outras eleições. E acabou que depois ele acabou voltando para essas alas partidárias que ele criticava em momentos de eleição. Resta saber agora qual o posicionamento de Cleito. Hoje, depois que a Apolo, Santa Cruz Online, der o show de cobertura e dizer quais são os números nós podemos mapear, Silvio. Aí a partir de amanhã no Rádio Debate, a gente vai poder mapear bem direitinho como fica a situação dos grupos políticos em Santa Cruz. Eu, particularmente, tenho a impressão, não quer dizer que seja verdade, mas que não teremos várias facetas de grupos, não. Teremos 2 grandes grupos. Você acha, então, que a divisão ou as divisões que estão acontecendo, elas ficam por aqui? Ficam... Pós-eleições, cada um vai se acomodar em seu lado. Depende, em sua ala. Depende do resultado das urnas pelo seguinte. Depende do resultado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Resultado da urna, se Diogo ganhar de Thales, a conjuntura é uma. Se Thales ganhar de Diogo, a conjuntura é totalmente diferente. Quem vai se mostrar liderança dentro do grupo? Fernando Aragão, que apoia Diogo, ou José Augusto Maia, que apoia Thales. Então, nós temos, além da eleição, além dessa eleição, nós temos uma briga por lideranças dentro do grupo. Edson resolveu a parada dele. Isso é fato. Edson, que aí já está tudo definido, né? Independente do resultado da eleição, ele é líder do grupo. Independente do resultado da eleição, ele é líder do grupo dele. Edson, que ficou em muito tempo na eleição sem saber se ia com o Paulo, houve essa possibilidade do Edson voltar para o Paulo Câmara ou ir com o Armando Monteiro, acabou que ficou com o Armando, não teve nenhum evento em Santa Cruz, além daquele primeiro, que abriu as eleições, que acabou o Armando fazendo. Se alguém tinha dúvida, em detrimento de quem Armando apontaria, Edson, Zé Augusto ou Edson, Armando almoçou na casa de Zé Augusto, inclusive eu estive lá nesse almoço. Vocês gostam de almoço, né? Demais. Vocês gostam de almoço, porque o almoço e janta é com essa galera, né? Olha, eu estive lá no almoço na casa de Zé Augusto, e à noite eu estive no evento do Edson Vieira, e o evento de Zé Augusto foi um evento fechado para a imprensa, e para uma parte dos colaboradores dele, o evento de Edson foi um evento robusto, grande, com a participação do Armando, e aí ficou nítido que se o Armando tivesse que vir para um dos 2 palanques, viria para o de Edson, o que não aconteceu, não veio para nenhum. Realmente, Armando não apareceu, né, nessa... E seria complicado, né? Exatamente. Seria uma situação muito complicada aqui, né? Delicada.
Bom dia aqui para Maurício Rodrigues, Cristina Carvalho, Bruno Gustavo, Lúcio Flávio Rocha, Genoveva Pereira, a Laudiele Santana, Edneide Maria, Anderson Henrique, Marcos Barbosa, Diana Silva. O pessoal mandando aqui, inclusive, o número do seu candidato. A gente não pode falar, porque seria complicado aqui para a gente aqui. Apenas citar o nome de vocês, mas citar em quem vocês votam fica complicado, né? A gente está em pleno momento dia da eleição, né? Então a gente não pode aqui estar exatamente passando aí o número do candidato em que você vota, que estaremos pedindo voto aqui. Cristóvão Silva, bom dia também. Bom dia para Josivaldo, Eliane Xavier, né? E você pode deixando aí seu recadinho, tá certo, aqui na live. O interessante é que a gente você fazendo todo esse, podemos dizer assim, esse estudo, esse mapeamento dos grupos aqui, porque tudo isso, né, tudo que está acontecendo agora tem um reflexo muito forte para 2020, né? E o interessante é que você pergunta a um candidato, qualquer ele que seja, um político, né, eleição agora, né, o senhor está fazendo esse movimento já pensando em 2020, o que é que ele responde? Vamos ganhar primeiro 18. Exatamente, mas que não é isso que acontece. Não, todo movimento agora tem reflexo em 2020. E todo movimento que o político faz agora, nesse período, é justamente esperando ter um resultado bom nos 2 anos que estão para vir. Silvio, essa frase era muito usada pelo ex-governador Eduardo Campos. Quando perguntado de alguma coisa no futuro, exato, Eduardo sempre dizia, vamos ganhar primeiro esse ano, depois a gente ganha o próximo ano. Agora, a bem da verdade é que essa eleição diz muito para a eleição de 20. Pela questão das lideranças, pela questão de como é que se vai ter esses candidatos depois das eleições, por exemplo. Vou lhe dar um exemplo. Tem condições de Zé Augusto e Fernando Aragão militarem junto outra vez? Eu acho que não. Você acha que não? Mas eu só acho. Mas eu só acho. Tem condições de Ronaldo Pacas militar com o Edson Vieira outra vez? Eu acho que não. Júnior Gomes com o Edson Vieira? Também acho que não. Então, perceba que tem muita coisa... Agora, se Zé Augusto não, se você afirma, você acha que... Você diz, acha que não, mas assim, com uma certa convicção. Zé Augusto não estará com Fernando Aragão em 2020. E aí? Dependendo do resultado de hoje à tarde, Zé Augusto pode lançar um candidato a prefeito, ou Zé Augusto pode tentar uma adequação em um outro grupo. Pode ter certeza de uma coisa, se o José... Com o Fernando você acha que ele não está? Com o Fernando eu acho que ele não está. E outra coisa, ele vai estar com alguém. Ninguém vai sair da política. Ninguém vai sair da política. Com o Fernando, Zé Augusto não vai porque há muito que o relacionamento de Fernando e Zé Augusto é ruim. É ruim. Zé Augusto e Fernando, dentro da própria eleição. Repare, vamos voltar no tempo. Fernando foi a última opção de Zé Augusto e ainda a contragosto. A última. Zé Augusto tentou com Cleito. Zé Augusto tentou com vários médicos renomados da cidade. Zé Augusto tentou com Flávio Pontes, um empresário, presidente do nosso Ipiranga, renomado. Tentou todas essas candidaturas, até chegar num ponto que a candidatura não tinha como ir, não tinha viabilidade, as pesquisas mostravam que as candidaturas não tinham viabilidades, e ele, a contragosto dele, apoiou Fernando Aragão. Como Fernando também ia apoiar Zé Augusto a contragosto de Zé Augusto nessa eleição. Só que Zé Augusto, que é um cara que sabe fazer muito política, deixou uma brecha. Deixou a brecha que Ernesto, Fernando, Diomedes, Marlos precisavam para ter um discurso e não apoiar ele. Quando foi se amarrar o acordo lá em 2016, qual foi o acordo que foi feito? Fernando é candidato agora e eu sou candidato em 2018. Todo mundo fechou esse acordo com Zé Augusto candidato. A bem da verdade é que quando Zé Augusto disse que não era mais candidato, ele deu o discurso para quem não queria apoiar ele. Já que não é, o acordo era com você, você não é, eu vou em um outro caminho. Fernando Aragão tinha dito numa entrevista aqui na Polo que iria tentar Diogo em 2019 e Diogo entrou arretado no ar. Eu lembro disso. Lembra, né? Lembro. Diogo entrou arretado dizendo que precisava de apoio agora e não era em 2019. Depois dessa entrada de Diogo, entrou, Silvio, um grupo fazendo o meio de campo entre Fernando e Diogo, até que culminou numa reunião
no escritório particular do Eduardo Campos, lá em Recife, onde estava presente a Renata Campos, o governador Paulo Câmara, e aí foi pedido ao Fernando Aragão que apoiasse Diogo e apoiasse o João Campos, acabou o Fernando aceitando. Mas acho que Fernando Aragão e Zé Augusto já foi, viu? Junta mais não. Então, 2018, pode-se esperar tudo menos... 2020. Menos 2020, menos Zé Augusto, a junção Zé Augusto e Fernando Aragão. A não ser que... Vou fazer um adendo, porque eu não gosto de ser muito taxativo, porque em política, o que é que a gente já disse? Rapaz, isso não pode acontecer e acontece. Exato. Um adendo. Que um dos dois se saia muito mal ou já está nas urnas. Se ficar num tamanho tão pequeno, que para ir para uma eleição em 20, tentar qualquer coisa, precisa do outro. Agora, se ficar dentro de um certo equilíbrio, aí já foi. Aí... É aguardar, então. Aguardar. É aguardar. E certamente a tensão é muito grande nesse momento, né? Exatamente. A tensão é muito grande nesse Sabe por quê, momento. Silvio? Essa eleição, ela se tornou a eleição da vida dos 3 principais atores da nossa política. A eleição da vida de Edson, porque quem ele está bancando a candidatura da esposa. Não pode sair mal. Não pode sair mal. A eleição de Diogo... O voto de Alessandra é o voto de Edson Vieira. Não tem como Edson atrai como tudo. separar. Né? Edson atrai tudo para a Alessandra. Atrai o voto, mas atrai também a rejeição, isso é fato. Atrai também a rejeição. Agora, é a eleição da vida de Edson, porque ele não pode negar com a Alessandra. É a rejeição da vida de Diogo, porque você montar um aparato desse e negar, vai ficar complicado. Quando eu digo negar, é negar voto. Né? Sei. Seria a eleição também de Ernesto Maia? A de Ernesto, não. Eu vou lhe dizer por quê. Quando eu terminar de dizer. A eleição de Zé Augusto é porque quem ele está bancando, o filho dele, que leva também tudo com ele. Tudo que Edson passa para a Alessandra, o Zé Augusto passa para o Thales. Voto e rejeição. Agora, a de Ernesto, porque não se criou uma grande expectativa sobre Ernesto. Repare, que a expectativa que se criou é a expectativa em cima de Edson, Zé Augusto e Diogo. Thales, Diogo e Alessandra. A expectativa é em cima disso. Não se criou uma grande expectativa em cima do nome do Ernesto. Talvez porque seja uma candidatura que começou para dar sustentação ao palanque de Marília e depois acabou ele se consolidando. Mas não há uma expectativa, Silvio, que Ernesto precise alcançar tantos números de votos para que ele se saia bem nessa eleição. Não, é um franco atirador. O que acontecer de voto, o que ele obtiver de voto no final das contas, será bom para ele. Veja a diferença que há entre essa eleição de 18 e a de 14 com Ernesto. Na de 14, sim, existia uma expectativa. Pelo grupo que apoiava ele, existia uma expectativa que ele tivesse uma boa votação. Nessa não. O Ernesto corre solto porque não se gerou em torno dele não se colocou nas costas de Ernesto a carga de ter que ter muitos votos. Não, vai tranquilamente, até repare que ele fez uma campanha mais na internet, mais o comício virtual, uma coisa mais light, a campanha de Ernesto. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos com informações, né? O Janielson Santos, tá pronto já o Janielson? Tá pronto? Então agora a gente vai com o Janielson Santos, ele traz informações da Avenida 29 de Dezembro, ao vivo, Janielson. Ok, muito bom dia para você que está acompanhando o Santa Cruz Online na cobertura das eleições 2018 em Santa Cruz do Capibaribe. Estou na Avenida 29 de Dezembro, onde devem passar durante todo o dia de hoje milhares de eleitores. Afinal de contas, aqui se concentra o maior número de eleitores nos colégios eleitorais que tem um suporte grande. A exemplo do Colégio Ivone Gonçalves, o antigo cenecista, onde 3.650 eleitores estão inscritos, cadastrados para passar aqui durante todo o dia. Conversar com o coordenador do prédio, administrador do prédio, Marivaldo Andrade. Movimentação nesta manhã de domingo, eleições em Santa Cruz. Santa Cruz Online, bom dia. Bom dia, Janielson. Bom dia aos que acompanham o Santa Cruz Online. Pois é, bem movimentado já o prédio, como você pode ver. Nós temos um dos terceiros maior, né, unidade eleitoral aqui, é o prédio do Ivone Gonçalves. No momento está um fluxo tranquilo no prédio, então você não deixe para votar no final da tarde, procure votar agora pela manhã também. Então venha até o prédio do Ivone, porque você tem
uma quantidade mínima de pessoas nas filas. Ainda é movimentado, porque é uma zona eleitoral grande, né? O município inteiro, mas aqui as sessões do Ivone estão bem movimentadas. Então você procure votar o mais cedo possível para evitar de última hora pegar filas, né, grandes, e também o sol, né, que vai estar bem forte durante o dia todo. Então procure vir até a sua sessão e já registrar. São 12 sessões aqui no prédio do Ivone, né? Tivemos só um problemazinho em uma das sessões, mas o mais caminha tudo tranquilo aqui a eleição no Ivone Gonçalves. Uma das urnas com problema, o que foi que aconteceu e qual o procedimento após isso? Uma das urnas na sessão 105, ela houve um problema na hora de estiver votando, ela parou de funcionar, a gente ligou para o cartório veio, fez a substituição da urna, fez o procedimento correto, né, e voltou já a funcionar normalmente. Então foi logo da manhã, no início da sessão, né, acredito que tinham votado nem 10 pessoas, foi logo no iniciozinho que ele apresentou esse defeito e a gente recolheu a urna, né, o cartório veio recolher e já substituiu essa urna com defeito. E já continua normalmente o fluxo na sessão de 105. Então a gente reforça que você já aproveite quanto mais cedo, vir registrar o seu voto e participar da cidadania. Para a gente finalizar, Marivaldo, a estimativa é que ao menos de 1 minuto, em média 1 minuto, cada eleitor passe na urna para votar, já que vota 6 vezes em 5 cargos distintos. Esse número está sendo mais ou menos cumprido por aqui? Sim, é nessa média sim, de 1 minuto para votar, porque a gente faz a estimativa geral, né? Tem gente que vota mais rápido, mas tem gente que demora um pouco, porque é uma quantidade de números grande, houve aquela alteração, né, do primeiro, que agora é deputado federal, estadual, mudou aquela situação toda, mas os eleitores estão tranquilos dentro das sessões, conseguindo votar sem nenhum problema. Marivaldo, muito obrigado, bom trabalho. Muito obrigado, e a gente reforça, venha exercer sua cidadania, procure suas sessões eleitorais. Ok, a gente volta daqui a pouquinho de qualquer local de Santa Cruz do Capibaribe ao Santa Cruz Online na cobertura das eleições 2018. Ok, muito obrigado então, Janielson Santos, que está nesse momento na Avenida 29 de Dezembro, acompanhando tudo da movimentação das eleições 2018 aqui da capital da moda, da capital das confecções. Janielson, muito obrigado. Pois é, a gente continua aqui no estúdio com o... só falar do cabelo, olha o cabelo dele, eu tentei também. Eu tentei esse cabelo também. Tá falando do cabelo aí. Eu tentei, né? Mas o cara não conseguiu, né? Não deu certo, não deu certo, né? Aí ficou desse jeito aqui. Mas o cabelo, quem gostou desse cabelo, dá um ok aí. Barbearia Catanha, né? Um abraço. É um Messias sério, meu amigo Messias. Pois é, eleições em Pernambuco, né? O interessante, né? O que vinha se discutindo sempre era a possibilidade de o Paulo Câmara perder as eleições, ter uma eleição pífia, a dificuldade era tremenda em virtude da rejeição. O cara tinha uma rejeição tremenda. E chega na reta final da campanha, né, caiu praticamente 50% ou mais de 50% da rejeição, porque a rejeição que ele tinha, todos diziam, todo analista, qualquer um dizia ali que era impossível Paulo Câmara chegar competitivo às eleições em virtude justamente dessa rejeição. E conseguiu baixar. É um fenômeno também, né? O Paulo consegue duas coisas interessantes. Ele baixa a rejeição dele. Não, mesmo quando tinha rejeição alta, não ficou atrás do Armando, mas conseguiu baixar a rejeição dele. E aí ele foi além. Baixou a rejeição do governo também. Já chegou a ser 68% rejeitado o governo do socialista Paulo Câmara. Hoje está em números extremamente normais, Silvio, para o nosso cotidiano, que é os 34%. Números normais para um partido que vai para... terminado esse ano, vai para 12 anos de se acontecer a eleição, né? E se acontecer a reeleição, vai para 16 anos. Exatamente. Então, números extremamente normais para isso. Agora, é preciso salientar, Silvio, na eleição de Pernambuco, que o Paulo vem numa sequência de abrir a vantagem para o Armando, principalmente nessa reta final. Os números de Ibope e Datafolha dão que a eleição termina hoje, aqui em Pernambuco. Há uma grande possibilidade, né? Certo que no limite, né? 52% ali dos eleitores dizem que votam, dos eleitores dos votos válidos dizem que votam em Paulo Câmara. E aí quando eu digo no limite é que para não ter eleição se precisa ter 50% mais um voto dos votantes da eleição. Vamos aguardar. Os senadores de Paulo também foram no vácuo desse crescimento dele, estão bem cotados.
Outra coisa que vai mexer com a eleição de Santa Cruz, Silvio, é a possibilidade de Bruno Araújo ficar sem mandato. Hoje é uma possibilidade muito real. Difícil, está muito difícil, né? Para o Bruno muito conseguir. difícil, assim como o Silvio Costa também. Silvio Costa também. Silvio Costa. E o Mendonça Filho. Né? O Bruno e o Mendonça Filho ficariam sem mandato, Silvio Costa estaria sem mandato também. E aí, esse malabarismo político que o Paulo e a Frente Popular fizeram de conseguir juntar figuras tão opostas, tão distintas quanto Jarbas e Humberto Costa, pelo que as pesquisas apontam, parece que deu certo. Olha, bom dia, muito obrigado aqui ao Anderson Luiz e muita gente deixando o número aqui, né? Nós não podemos falar, tá? O número que você passa para aqui, você está dizendo o seguinte, eu voto fulano e tal, a gente não pode dizer. Fernando Oliveira, obrigado. Iago Ribeiro, a Maria do Carmo Gomes, colocou umas carinhas aqui com sorrisos. Eu acho que foi rindo do seu cabelo. Não, feliz com o meu cabelo. Rindo do seu cabelo. Um abraço, Maria. A Erivalda Carlos Gama, Rosiane Simone, Renaildo Lira, Vanessa Santos, Fernando Oliveira, eu já falei em Fernando aqui, né? Afonso Lúcio, Graça Costa, a Cristina Carvalho, Dani Beto, Anderson Silva, Gessiane é a garota do Rotary, né? Uma daquelas dos 15 anos. Premiada, acompanhando, né? Aqui, premiada também. Irismar, Daiane Silva também está rindo do seu cabelo. Tá achando bonito o cabelo. William Feitosa, eu não sei se o William está na cidade, né? O William Feitosa, hoje, há um certo tempo que ele trabalha em Tamandaré. Mário Alves, bom dia, Mário, e também Cláudia Félix. Cláudia Félix, e todos deixando recadinhos aqui, tá? Vai interagindo conosco aqui, bacana mesmo, obrigado a vocês aí por estar acompanhando também aqui a cobertura das eleições aqui pelo Santa Cruz Online, muito obrigado. Fala em cobertura, só para a gente começar a fechar também, uma coisa que chama a atenção, não apenas aqui em Santa Cruz, é a questão dos santinhos. Aquele material de campanha que o pessoal faz e que deixa 50%, né, ou não teve como entregar, quem entregar, ou de forma proposital deixa para a véspera do dia da eleição, à noite do sábado para segunda, aliás, do sábado para o domingo, no domingo pela manhã a cidade está um lixo só. Né? Ô, Silvio, quer dizer, aqueles que dizem que estão ali lutando para pedir o seu voto, né? Eles vão lá, dizem o seguinte, eu quero o seu voto porque eu quero cuidar dessa cidade, eu quero cuidar desse estado, desse país. No dia seguinte, esse mesmo pessoal está sujando a cidade. É complicado. A cidade, o estado e o país. E outra coisa, viu? Eu não acredito que... Repare as figuras aqui de Santa Cruz. Algum deles é a primeira vez que foi candidato? De jeito nenhum. Então eles têm uma noção mais ou menos. É porque faz sobrando, que é para jogar mesmo, sujar a rua. Eu não acredito que ninguém vai votar porque tem um santinho no chão, não. Eu vou votar nesse, que o santinho está no chão. Mas eu acho o seguinte, que eles arriscam, rapaz, se o pessoal esquecer, se alguém esquecer, então vai lá na rua, vai lá e procura um santinho. Lembrando a você que se você esquecer do número do seu candidato, na sessão que você vai votar, tem lá listado na parede o número de todos os candidatos. Você pode pedir ao presidente da sessão para ir lá olhar, ele certamente vai deixar, você vai lá, olha, vota no candidato que você desejar, porque essa é a grande arma da democracia. Cada um votar em quem quiser, vai votar com paz, vai votar e depois comemorar se o seu candidato foi eleito. Respeitando a cada um, até porque quantas vezes nós já tivemos essa experiência, né, Silvio? O cara vai, briga com o vizinho, briga com a mãe, com o pai, com o irmão, com a mulher e depois se decepciona com o político. E aí, nem o político, nem a família. É complicado, então... Olha, Renaildo, obrigado, viu, Renaildo? Parabéns, Silvio e Ralf, pela cobertura das eleições. Renaildo, Lira, Dona Nina, né, o seu Bill, a esposa, a família toda aí. Obrigado a vocês, viu? A Rosiane está deixando as mãozinhas com aplausos. Deve ser para o meu cabelo e não para o seu. O meu cabelo. Você não está quase sem cabelo, como é que é possível? O Erivalda Carlos... independente do candidato que ganhar, vai ter... Bom, está deixando a opinião aqui a respeito de reforma trabalhista. Independente do candidato que ganhar, vai ter que ter reforma trabalhista. É porque está acontecendo uma discussão aqui sobre reformas que estão por vir, dependendo de quem ganhe e tudo mais. Na live aqui está vendo, cada um colocando a sua opinião. Bacana também, né? Fica cada um dando a sua opinião. Exatamente. Bom, Ralf, valeu. Valeu. Obrigadão, viu? Obrigadão. Tá junto mais uma vez. Mais uma cobertura da eleição da gente dois juntos, né? É muito bom estar sempre aqui com vocês. Agora tivemos já
na Polo, mais cedo agora aqui no Santa Cruz Online, mais tarde a gente vai estar todo mundo aqui na cobertura, nessa festa que o Santa Cruz Online, Polo FM, estão concedendo a todos os ouvintes e internautas que gostam da gente, que nos assistem e nos ouvem sempre. Vamos lá? Você já perdeu o seu prestígio? Já? Ainda não, vou fazer isso daqui a pouco. Vou fazer daqui a pouco. Antes de almoçar, porque eu já... Não, eu acho que... Porque se eu disser que não votei, pode ser que alguém pague meu almoço, mas eu não quero, não. Nada de política eu quero. Olha, você, internauta, muito obrigado, viu, pelo carinho aqui, deixando os recados. A gente pede desculpas que não dá para dizer o número que você pediu aqui, tá certo? O número que você colocou aqui não dá. Mas, olha, muito obrigado, viu? Um abraço, vá votar tranquilamente. Depois das 5 horas, na Polo FM, estaremos trazendo aqui o resultado. E olha, respeite, tá certo? Você tem o direito de escolher, o seu vizinho tem o direito de escolher também quem ele quer, tá certo? E depois que terminar as eleições, depois que terminar a apuração, aquele que vencer, evidentemente que vai comemorar, mas respeite aquele que perdeu, tá certo? Só pensa uma coisa, se tivesse que predominar a sua vontade, só a sua, a Constituição dizia que era só você para ir para a urna. Exatamente. Você ia lá e decidia. Exatamente. É a vontade de todos. Valeu, obrigado a todos. Abraço. Tchau. Tchau.